Rock Lee é um dos maiores ninjas já vistos em Naruto e um dos mais importantes personagens da história dos mangás, sem a menor das dúvidas. Seus feitos e sua grande determinação o fizeram ter uma legião de admiradores pelo mundo todo, sendo eu também um desses admiradores. E hoje, inaugurando um quadro novo aqui no Biogranime chamado Biographic, este primeiro vídeo será dedicado a ele, Rock Lee, a jovem besta de Konoha. Nascido em 27 de novembro, Rock Lee cresceu na vila de Konoha-Karuge, no País do Fogo, mas evidências de quem fossem seus pais nunca foram citadas na obra. Sempre foi uma criança muito gentil e esforçada e sonhava em ser um grande ninja em sua aldeia. E ele entrou para a academia com um objetivo em mente, ser um grande shinobi da sua geração. Mas então ele se depara com o primeiro obstáculo que mudaria para sempre a sua vida. Lee não consegue utilizar ninjutsus e nem genjutsus, sendo capaz apenas de utilizar taijutsu em combate. Seus colegas de academia, ao saberem disso, diziam a ele que ele nunca seria um ninja de verdade, pois alguém que não soubesse ninjutsu e nem genjutsu não poderia ser um verdadeiro shinobi. Essas palavras acabavam com Lee por dentro, mas ele ainda não havia desistido. Ele decidiu focar completamente em taijutsu, que é basicamente a arte de lutar com os punhos e com os pés. Após isso tudo, ele conheceria Might Guy, que seria uma verdadeira figura paterna em sua vida. Ao passar no exame de admissão, Lee seria incorporado ao time 10, composto por Tentei Mitsashi, Neji Ryuga e liderado por próprio Might Guy. Já em sua apresentação, Lee se vê em uma situação muito desafiadora. Seus dois colegas de time não o consideram capaz de ser um grande ninja, principalmente Neji, que viria a ser o grande rival de Lee, pelo menos aos seus olhos, pois o gênio do clã Hyuga não considerava Lee digno de ser seu rival, apesar de que seu mestre Guy acreditava nele mais do que qualquer um. Após alguns anos, já com 14 anos de idade, Lee e seu time seriam recomendados para o exame Chunin. E como não participaram do exame anterior, mesmo tendo idade suficiente na época, por causa que Guy acreditava que os três ainda não estavam preparados, Neji, Tentei e Lee participaram do exame naquele ano junto com muitos calouros, estando assim um nível acima dos demais. Em um momento da entrega de documentos da inscrição, um dos personagens mais populares do mangá, Sasuke, se desentende com Kotetsu, um Jonin da Folha que estava transformado em um genin para testar as habilidades do Uchiha e de muitos outros participantes. No momento que os dois iriam desferir chutes em direção um ao outro, Lee simplesmente para os dois golpes com ambos os braços com extrema facilidade. E devemos lembrar que, antes do time 7 chegar ao local, o próprio Lee estava apanhando para Kotetsu, dando a entender que na verdade Lee estava se segurando ao máximo. Isso fica ainda mais claro quando Neji diz que aquilo não fazia parte do combinado deles de não chamarem a atenção. Também dando a entender que a essa altura, Lee não só estava em um nível assustador de poder, como já existia um respeito mútuo entre os dois colegas de time. Após interferir na luta dos dois, ele desafia Sasuke para uma luta para testar não somente suas próprias habilidades, como também estudar o Dojutsu dos Uchihas, o Sharingan. Sasuke subestima Lee e acaba levando uma verdadeira surra inesquecível. Naquele momento, nós espectadores estávamos presenciando a força de um dos genins mais talentosos da geração. E após passar na primeira fase do exame escrito, graças à ajuda de Tenten, ele inicia a segunda fase do exame Chunin. Na segunda fase do exame, Lee aparece para ajudar Sakura contra o time da Vila do Som e acaba sendo derrotado por Dosu e sendo salvo por Neji e Tentei, que chegam logo depois. Mas mesmo sendo derrotado por Dosu, Lee rapidamente se recupera para a fase final. Na fase preliminar, Lee é sorteado a lutar contra o pior participante do exame, Gaara, que era um verdadeiro psicopata sanguinário e egoísta. E nesse momento, iríamos presenciar a luta mais icônica da história dos mangás. Lee estava enfrentando um dos maiores inimigos do arco e a cena dele retirando os pesos e lutando para valer arrepia até hoje. Ao aumentar sua velocidade de forma expressiva ao retirar os pesos, Guy permite Lee usar uma técnica de taijutsu considerada proibida no mundo ninja, chamada Lotus Primária, que só é possível ser utilizada abrindo o primeiro dos 8 portões internos de chakra. Os 8 portões são tenketsus, que ditam o fluxo geral do chakra do usuário. É classificada como uma técnica extremamente proibida por seus grandes danos físicos ao shinobi que a utiliza. Mas apesar do alto preço, com um treinamento super rigoroso, é possível dominar a técnica. Os portões consistem em portão de abertura, portão de cura, portão da dor, portão do limite, portão da visão, portão da maravilha e o portão da morte. No momento da luta,
Lee estando com o portão de abertura liberado, ele realiza um golpe abaixo do queixo do oponente que o faz ser jogado para o alto. O portão de abertura causa um desgaste e dor muito intensos aos usuários, portanto, o único golpe é o suficiente para fadigar o ninja. Gaara naquela altura estava utilizando uma armadura de areia para intensificar sua defesa, o que por sua vez deixa seu corpo mais pesado. Por conta disso, Lee se vê obrigado a realizar uma sequência de golpes até alcançar a altitude desejada ao invés de um único golpe, causando um desgaste e dor muito mais intensos que o comum. Ao tirá-lo do chão, Lee o envolve com suas ataduras e realiza um vórtice em torno de si mesmo, enquanto o abraça o oponente e direciona o ataque ao chão, causando um enorme e irreparável dano. Mas Gaara, que coberto por sua armadura, sobrevive, e com isso, Lee acaba optando por abrir mais portões internos. Naquele nível, Gaara ensinou Lee a abrir até o 5º portão, que é o portão que Lee abre para encerrar a luta de uma vez por todas. Nesse estágio, Rock Lee aparenta um tom avermelhado de sua pele, causado pela altíssima circulação sanguínea em seu corpo, além de que suas veias próximas às têmporas ficaram saltadas e seus olhos estarem esbranquiçados, e seu corpo dissipar uma aura verde que, na verdade, é puro suor. Ele então atinge Gaara de diversas maneiras impressionantes e realiza a Lotus Oculta, uma variante da Lotus primária onde Lee destoa um chute em conjunto com um soco poderosíssimo no abdômen do adversário, lançando-o violentamente contra o solo. Gaara, que naquela altura já havia perdido completamente sua defesa absoluta, criada por sua armadura, utiliza a cabaça de suas costas para amortecer a queda e resiste, apesar de muitos danos graves, ao impacto da Lotus Oculta. E Lee, que estava completamente esgotado e com seus músculos dilacerados pelos portões internos, não consegue se mexer, apenas estando limitado a dar um passo de cada vez. Gaara aproveita a situação e utiliza o pouco de suas forças restantes para aplicar um enterro de areia em Lee. O enterro de areia geralmente consiste em cobrir por completo o oponente com areia e aplicar uma pressão absurda contra a vítima, esmagando assim o menor pudor. Mas Gaara estava debilitado a ponto de somente conseguir encobrir o braço e a perna direita de Lee, que consequentemente foram esmagados pelo ataque da Jinchuriki do Shukaku. E pode falar a verdade, essa cena também te gelou no anime, né? Lee por algum motivo ainda se mantém de pé, mas completamente imóvel na arena, o que desperta uma aflição na plateia e principalmente em Guy, que, de primeiro momento, acredita que Lee resiste ao ataque. Mas não só ele, como os outros da arena, percebe que Lee estava inconsciente e se mantinha de pé apenas como uma resposta rápida de seu cérebro por conta de toda a sua perseverança até aquele momento. Após isso, a verdadeira batalha de Lee ela começava ali, e a batalha ela foi contra a desistência. E ainda por cima, como se seu sofrimento não bastasse, Gaara invade o quarto onde Lee estava internado e tenta assassiná-lo, como uma forma de encerrar a pendência que havia entre eles. Mas na hora exata, Naruto junto de Shikamaru intervém e salvam Lee de ser morto. E falando de Naruto, antes da última luta da primeira fase nas finais entre Sasuke e Gaara, quando Lee chega na arena para assistir o fim das lutas restantes, ele é avisado que Naruto venceu Neji, a pessoa na qual Lee mais respeita e desejava derrotar. Isso reacende uma chama em Lee, em saber que também poderia considerar Naruto como um digno rival a ser desafiado. Mas também se sentia angustiado por estar apenas expectando contra as pessoas que ele mais queria derrotar, que eram Sasuke, aquele que estava prestes a lutar contra quem o derrotou, e Neji, seu grande rival, que fora derrotado por Naruto. Saber que ele estava apenas a acompanhar a trajetória restante deles o frustrava bastante, e ainda ficou maravilhado ao saber que Sasuke havia copiado seu estilo de luta apenas um mês, quando ele mesmo demorou anos para aperfeiçoar. Passado algum tempo, Tsunade finalmente chega à vila e após ela despertar Sasuke do coma causado pelos ferimentos da luta contra Itachi, ela visita Lee imediatamente e desfere palavras muito duras a ele. Tsunade diz que ele deveria desistir de ser um ninja e que sua recuperação seria extremamente demorada. E como se não bastasse, Tsunade seria a única capaz de realizar uma cirurgia que o fizesse voltar a lutar, mas com apenas 50% de taxa de sucesso. Caso a cirurgia falhasse, Lee morreria. Lee passou a demonstrar um estado deprimente e preocupante, mas graças a Sakura, Lee retomou as esperanças e aceitou fazer o procedimento cirúrgico. Procedimento que Tsunade estudava há dias e noites para encontrar uma maneira de aumentar as chances de sucesso. No fim, ela descobre uma maneira mais eficaz de realizar a cirurgia e Lee é operado pela melhor ninja médica do mundo ninja e recém-nomeada 5ª Hokage. E graças à expertise de Tsunade, a cirurgia é um sucesso
e lhe dá início à sua intensa recuperação. E após esse intervalo, muitas coisas acontecem na Vila da Folha, sendo a principal delas a deserção de Sasuke e a missão de resgate do jovem Genin das mãos do Quarteto do Som. Um pelotão de Genins formado por Naruto, Kiba, Neji e Choji, liderados por Shikamaru, é designado a perseguir o quarteto e com a missão de trazer o Uchiha de volta para a vila são e salvo. Mas ainda durante a operação, Lee teria um papel muito importante nesse arco de resgate, salvando Naruto de um dos mais poderosos subordinados de Orochimaru, Kimimaro Kaguya, e sua incrível Kekigenkai Shikotsu Myaku. Lee impede Kimimaro de ferir Naruto com o Furacão da Folha, mostrando que sua recuperação se mostrava excelente, e a partir daí, Lee toma as rédeas da situação, permitindo que Naruto avançasse em direção a Sasuke. Kimimaro era um ninja extremamente resistente e habilidoso, sendo cotado para ser o próximo receptáculo de Orochimaru para sua troca de corpo, mas a doença repentina que lentamente o debilitava frustrou seus planos. Mas em um momento da luta, Lee pede a Kimimaro que lhe dê um tempo para tomar seu remédio que o ajudava em sua recuperação, mas havia um problema. Lee parecia estar desnorteado e começava a cambalear sem aparentes motivos, além de que sua voz também aparentava estar diferente de antes. Kimimaro estranha o comportamento do Genin da Folha e recolhe o frasco de remédio que Lee havia deixado cair após beber o conteúdo nele, e percebe que na verdade aquilo não era um remédio, mas sim saque puro. Gai avisa para Hokage que Lee se tornava incontrolável e incapaz de medir sua própria força, visto que uma vez isso também aconteceu após Lee beber álcool por engano. Gai chamava aquele estado que Lee ficava enquanto sob efeito de álcool de arte do punho bêbado, que por sinal, para os desavisados, é uma técnica real. Vinda dos monges chineses, a técnica do punho bêbado é um estilo de luta de Kung Fu que visa confundir o adversário com movimentos espalhafatosos e desconexos, desferindo gambalhotas e tropeços propositais que confundem o inimigo e ataques que partem do centro de gravidade do corpo, tornando-os assim completamente imprevisíveis. E era nesse estado que ele se encontrava. Graças aos efeitos da falta de sobriedade, terminava virando o jogo em sua luta contra Kimimaro, que até então se mostrava bastante difícil para Lee. Mas a vantagem não dura por muito tempo. Lee rapidamente desperta de seu estado e considera abrir um dos portões para tentar atingir Kimimaro com sua Lotus primária, temendo que um ataque mais forte pudesse comprometer a sua recuperação que estava recém-completa. E quando estava prestes a jogar Kimimaro para o alto, é surpreendido com a habilidade de Kimimaro de usar suas costelas como escudo e que prendem a perna de Lee, que estava completamente vulnerável. Kimimaro não iria perder essa oportunidade e desfere o que seria o seu último golpe, mas no último momento é interrompido por Gaara, que salva Lee e passa a ajudá-lo na luta. Aquele que foi responsável pelo sofrimento de Lee até pouco tempo atrás seria aquele que o protegeria. E após muito esforço, Gaara e Lee saem vitoriosos da árdua batalha contra o talentosíssimo herdeiro do clã Kaguya, após o mesmo morrer pelas consequências de sua doença terminal. E antes, nós, que vimos dois adversários lutando até a morte, naquele momento, víamos o verdadeiro nascer de um respeito mútuo. E finalmente, após o time skip de Naruto clássico para o Shippuden, Lee, que está com 17 anos, se tornou um Chunin Isuna Karuge, a Vila da Areia, tendo sido a primeira fase composta por 3 perguntas, onde cada membro da equipe precisa pontuar cada resposta de acordo com que faça que as 3 pontuações juntas totalizem 100 pontos. E graças à sagacidade de Neji, a equipe 10 passa no teste escrito. Depois disso, uma pergunta bônus é adicionada de surpresa, que, na verdade, não era uma pergunta, e sim uma situação simulada onde cada grupo deveria decidir por qual dos 3 haveria de ser eliminado por um dos membros escolhido entre eles. Ao se deparar com essa situação, Lee se recusa a tal escolha e, surpreendentemente, passa no teste. Isso porque a intenção era justamente testar a fidelidade de cada membro das equipes e seu senso de união. E Neji, sabendo que ele jamais abandonaria seus companheiros, escolheu ele de maneira estratégica para responder. Na segunda fase, Lee acaba enfrentando muitos adversários, sendo um deles um garoto chamado Shira, que assim como Lee, não possui habilidades com ninjutsu e nem genjutsu, e graças à sua admiração que sentia por Lee ao saber que eram extremamente parecidos, Shira desenvolveu sua própria versão dos 8 portões internos e enfrentou Lee como parte de um duelo. E Lee vence Shira em uma árdua batalha de 2 grandes artistas marciais, destacando a evolução e expertise de Lee até aquele momento. Todos os 11 restantes de Konoha, incluindo obviamente nosso menino Rock, são finalmente promovidos a Chunin, sendo recomendados por ninguém menos que o próprio Gaara.
Mas mesmo com sua nova patente, Lee participa muito pouco dos arcos que viriam a acontecer na obra, e durante a missão do resgate do Kazekage Gaara, Lee junto da equipe 10 servem como uma equipe de apoio e resgate, pois a equipe 7 de Kakashi até então estava apresentando problemas em sua missão. Posteriormente, o time de Kakashi se depara com uma barreira criada a partir de selos em papéis espalhados pelo perímetro. Graças ao Byakugan de Neji, eles encontram esses 4 selos, mas uma armadilha aparece e 4 clones idênticos dos integrantes do time 10 aparecem em diferentes lugares, então se inicia uma luta bastante acirrada e desgastante para todos, pois os clones conseguem utilizar as mesmíssimas habilidades dos originais. Mas ele consegue encontrar uma brecha no funcionamento das réplicas. Os clones só conseguem replicar aquilo que sabem dos originais, ou seja, se os membros do time 10 original utilizassem ataques novos, as réplicas não conseguiriam ler os movimentos, e assim seriam capazes de derrotá-los. Essa estratégia funciona perfeitamente, mostrando um lado racional e muito interessante de Lee, pois ele sempre está se reinventando a cada minuto, cada hora e a cada dia. E graças a essa sua autenticidade, ele foi capaz de perceber essas falhas das réplicas e instruir seu time para a vitória. Já durante a Quarta Guerra Ninja, Lee é designado para a Terceira Divisão junto de Sakura e Gai e interceptam um ataque contra a Divisão Surpresa. Esse ataque era coordenado por ninjas revividos pelo Edo Tensei de Kabuto. Entre esses ninjas estava Pakura da Areia, uma famosa ninja que possuía a Kekkei Genkai do estilo calor que pulverizava a água do corpo de seus inimigos. Então Lee e a divisão lutam contra Pakura, vencendo-a posteriormente. E após Madara ser revivido e Tobi se revelar ser Obito Uchiha, Lee e todos os seus companheiros se veem na situação de enfrentar aqueles 2 monstros. Na ocasião, ao defender Naruto e Hinata de um ataque de estacas de madeira lançados por Obito, Neji é atingido fatalmente e morre nos braços de Naruto. E Lee, segurando até então seu querido rival e seu melhor amigo enquanto chora descontroladamente, logo é consolado por Gai, que o encoraja a continuar lutando com os ensinamentos de seu ex-companheiro, agora morto. Lee se levanta e relembra dessas exatas palavras que foram ditas por Neji para ele, após Neji ter perdido sua luta contra Naruto no exame Chunin. Lee, um dia eu quero lutar com você para saber qual dos nossos estilos é o melhor. Mas enquanto eu estiver com os meus olhos negros, eu não perderei. Significando que enquanto ele ainda estivesse vivo, se esforçaria para superar Lee. Após isso, Lee fecha os olhos de Neji em sinal de respeito e, recebendo o chakra de Naruto, Lee junto do protagonista enfrentam Madara e Obito, sendo Lee responsável por desferir um chute em Madara, que não só parte ele em 2, como também rompe um cordão que conecta ele ao Jubi. Gai, vendo que os esforços pareciam não estar fazendo grandes efeitos, decide abrir o 8º portão, fazendo com que Lee começasse a chorar, pois sabia bem o que isso significaria. Afinal, ver seu grande rival e melhor amigo morrer em sua frente e logo depois ter que acompanhar a morte de seu mestre, que foi uma verdadeira figura paterna para ele, pareciam coisas demais para suportar. Mas logo é encorajado por Minato, que, com palavras muito honrosas, exalta o sacrifício de Gai e Lee passa a sentir um grande orgulho de seu mestre. Em seguida, Lee também ajuda Minato a teletransportar esferas da busca da verdade de Madara que acertariam Gai, sendo Lee responsável por lançar a kunai que teletransporta Minato até as esferas para afastá-las de Gai. Isso dá abertura para que Gai efetue seu ataque mais poderoso, o Gai Noturno. E ao presenciar Naruto curando Gai, Lee fica extremamente surpreso e aliviado. Após os eventos da Quarta Grande Guerra Ninja, já com 20 anos, Lee ajuda na defesa de Konoha, destruindo um meteoro com o auxílio do 6º portão interno. E atualmente em Boruto, foi o examinador das batalhas do exame Chunin, além de que já se sabe que ele é capaz de abrir o 8º portão, apesar de não sabermos com que idade ele alcançou tal feito. Ao total, Lee realizou em seu databook mais recente 61 missões oficiais, sendo 25 missões de ranking D, 21 de ranking C, 4 de ranking B, 10 de ranking A e 1 de ranking S. Se você acompanhou até aqui, eu quero te agradecer muito por ter chegado até o final do vídeo. E bem, esse foi um vídeo bastante diferente, né? Eu tinha comunicado que tinha o desejo de fazer um vídeo com uma biografia de personagens, mudar um pouco, né, o estilo do canal. E apesar de pouquíssimos votos, a maioria dos votos indicavam que eu deveria fazer, né, esse novo quadro.
E não, eu não tenho a pretensão de abandonar as biografias de mangakas, mas eu só queria realmente agregar algo diferente pro canal. Gostei muito de fazer esse vídeo, espero que vocês também tenham gostado. Deixem sugestões aqui nos comentários de personagens, de mangakas, para que eu possa continuar fazendo biografias. Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo e falou!